noite, torcedor brasileiro. Boa noite, torcedor da seleção brasileira. Sou a Martina Carlos com mais um vídeo diário aqui no meu canal Mundo do Flamengo. Então já curta, comenta, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações e não perder nadinha do jogo. Nação, hoje eu vou fazer um vídeo aqui do jogo da seleção brasileira, Brasil e Bolívia. O Brasil perdeu para a Bolívia, a Bolívia conseguiu a vaga para repescagem para conseguir uma vaga para a Copa do Mundo, deixando a Venezuela fora. A Venezuela estava na torcida para que o Brasil conseguisse pelo menos empatar com a Bolívia fora de casa. O Brasil não conseguiu e é triste para a Venezuela, né, que infelizmente nunca conseguiu participar de uma edição da Copa do Mundo. Nação, vamos para o jogo. Seleção brasileira começa o jogo, vem com uma escalação diferente, vem com Luiz Henrique pela direita, Samuelino pela esquerda e Richarlison ali centralizado pelo meio. Começo do jogo, o Brasil se encolheu, nação. E a Bolívia veio para o ataque, arriscou um chute de longe e a seleção brasileira ficou ali andando em campo. 5 minutos de jogo, é um jogo frio. Tínhamos 6 minutos, eu não estava entendendo nada. A seleção brasileira tomando show de bola da Bolívia. Aos 7 minutos, o Brasil tomou um susto enorme. O jogador boliviano Monteiro errou o tempo da bola ali. Por pouco não fez gol, só por causa disso mesmo. Aos 11 minutos, pela terceira vez, o Brasil quase tomou gol. Então é uma seleção bem diferente daquela que jogou no Maracanã contra o Chile. A desculpa é sempre a mesma, a altitude. A mesma coisa quando os clubes brasileiros vão lá na altitude, perdem ou empatam. É sempre a altitude o problema. Aos 16 minutos, a Bolívia obrigou o goleiro Alisson a fazer uma grande defesa. E o Brasil só se defendendo, né? É uma estratégia do Ancelotti poupar o time para o segundo tempo. A estratégia seria deixar a Bolívia jogar? O Brasil quase tomou gol 3 vezes no primeiro tempo. O Brasil tem um time muito melhor que o da Bolívia e tá jogando muito mal. Jogou muito mal, perdeu. Eu não acho que foi uma estratégia. Eu acho que a velha imprensa mente bastante. A seleção de hoje parecia a seleção de Tite. Então o que eu vejo é uma seleção muito preguiçosa. Amigos do canal, então o que eu vi foi uma seleção brasileira bastante desmotivada. Para a seleção brasileira não tem ar. Para a seleção boliviana tem ar. Então não dá para entender. Tudo bem que o Brasil estava na altitude, mas o futebol apresentado pela seleção brasileira na noite de hoje foi de dar vergonha. A seleção brasileira teve uma boa chance ali com o Luiz Henrique aos 109 minutos. A única chance da seleção brasileira no jogo. Luiz Henrique bateu e perdeu. Então o Brasil jogando muito pouco no primeiro tempo. E eu vou falar aqui o jogo verdadeiro, que a seleção brasileira foi encurralada pela Bolívia. Segundo informações da velha imprensa, é falta de ar, é a altitude que acabou com o jogo do Brasil, jogadores com a língua de fora, jogadores muito cansados sem ar, e o árbitro vai pro VAR para ver se foi pênalti para a Bolívia, porque derrubaram o jogador da Bolívia na grande área. Esse futebol da seleção brasileira na noite de hoje foi irreconhecível. É pênalti para a Bolívia, o jogador vai lá e converte pênalti. Bruno Guimarães jogou muita bola contra a seleção chilena no Maracanã semana passada e hoje fazendo vergonha, batendo no jogador boliviano sem a bola. Aí você escuta dos principais comentários esportivos da grande mídia dizer que o pênalti poderia ter sido evitado. O futebol apresentado pela seleção brasileira no primeiro tempo, nessa noite, foi lamentável. Você escuta os comentários da velha imprensa vergonhosamente dizer e falar que foi um pênalti bobo do Bruno Guimarães. Peraí, esse Bruno Guimarães veio da onde? De futebol amador? É pênalti bobo, é futebol bobo, é Bruno Guimarães bobo, comentaristas bobos que não sabem o que falam, gravando uma seleção brasileira que não jogou nada na noite de hoje. A velha imprensa, aliás, sempre tem esse costume, né, de mentir e ocultar a verdade. O Brasil não jogou nada. Amigos do canal, a seleção brasileira vergonhosamente é derrotada pela Bolívia por 1-0, gol de pênalti numa jogada totalmente infantil de Bruno Guimarães. É uma seleção brasileira que não se acerta em campo, não se encontra em campo,
Bruno Guimarães muito mal em campo. Bruno Guimarães reclamando muito em campo, aliás. Aos 5 minutos de jogo, e a seleção brasileira voltou do mesmo jeito, jogou muito mal. O Brasil até tentou uma pressão ali no início do segundo tempo, mas não foi nada fácil. Aos 8 minutos, tínhamos uma seleção brasileira cansada, uma seleção cansada desde o começo do jogo, apanhando da Bolívia. No jogo contra o Chile, eu pedi Luiz Henrique e Samuel Lino titulares. Ancelotti hoje colocou os 2 titulares e o Brasil estava pior. Aos 14 minutos, ele chama Rafinha e Estevão para tentar um lance individual e tentar o empate. Aí o Brasil melhorou no segundo tempo, tentou buscar empate, mas não deu nada. E a Bolívia seguia muito melhor em campo, obrigando o goleiro Alisson a fazer grandes defesas a todo momento. Então, aos 30 minutos, o Brasil tentava uma pressão, mas não conseguia agredir a Bolívia. Paquetá, muito mal em campo na noite de hoje. Aliás, o time todo jogando muito mal em campo. Muito pouco jogaram hoje. E a desculpa é a altitude, né? Sempre foi, sempre vai ser. O Brasil jogou muito mal, o Brasil jogando recuado. Houve uma pequenina melhora ali no segundo tempo, mas o Brasil, mesmo assim, jogou muito pouco, jogou muito mal. Então hoje, não pode uma seleção brasileira jogar um futebol desse só por causa da altitude. Tá muito errado isso. Ancelotti vai perdendo a primeira, aliás, perdeu a primeira no comando da seleção. Então o Brasil já tinha perdido para a Bolívia em 2009 e hoje perdeu de novo. Um gol de pênalti no primeiro tempo numa jogada infantil de Bruno Guimarães. E eu, nação, vou arriscar um palpite para essa Copa do Mundo. Essa seleção brasileira não vai longe. O futebol apresentado essa noite com desculpa de altitude é o futebol que a seleção apresentava sob o comando de Tite, sob o comando de Fernando Diniz, sob o comando de Dorival. Aliás, Fernando Diniz, que na minha opinião, nem técnico é. Fernando Diniz deveria rever seus conceitos como um técnico. Amigos do canal, aos 40 minutos o Alisson fez mais uma grande defesa. Uma seleção boliviana que apresentou um futebol superior ao futebol do Brasil na noite de hoje. Enquanto a seleção brasileira vai trazendo poucas alegrias ao seu torcedor, como por exemplo um jogo onde ganha de 6-0 e o outro perde de 1-0 no lance infantil, no pênalti infantil, a Venezuela estava esperando o Brasil empatar para eles tentar uma repescagem, uma vaga na repescagem para a Copa do Mundo. O Brasil não teve forças nem de empatar e a Bolívia vai para a repescagem tentar uma vaga na Copa do Mundo no lugar da Venezuela. Ali no finalzinho de jogo, no último minuto, o Estevão sofreu uma falta próxima à grande área, mas acabou dando em nada. O Brasil perdeu para a Bolívia 1-0. Na altitude, né, como é sempre a desculpa da grande mídia. Mas enfim, nação, lembrando que a nossa verdadeira seleção que amamos, o nosso Flamengo, volta para campo domingo contra o Juventude do Alfredo Jaconi às 4 horas da tarde, fora de casa. O Flamengo tem que vencer se quiser continuar na liderança, já que ali no segundo e terceiro lugar já estão se aproximando do líder. Mas então, nação, vou estar aqui, escalação de Felipe Luiz, arbitragem, tudo sobre o jogo. Então curta, comenta, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações e não perder nada dia. Até o próximo vídeo, abraço, nação!